É certamente uma grande alegria nós podemos estar aqui mais uma vez e trazermos algumas singelas reflexões acerca dos ensinamentos de Jesus. Nós buscamos sempre nos pautar no Evangelho, mas especificamente Evangelho segundo o Espiritismo. E nos recordamos de uma condição vivenciada pelo próprio Chico Xavier, né, relacionada ao próprio Evangelho, quando ele diz então, em um momento, em uma reunião mais íntima, em que, perguntado pelos seus companheiros sobre ele, Chico, que tinha um contato maior com o mundo invisível, que novidade ele poderia trazer? Se haveria, da parte dos espíritos, uma boa notícia para nós, que aqui nos encontramos. E o Chico, ele se aquieta um pouco e diz sim, há uma novidade. Há uma novidade que os amigos espirituais nos trazem. Essa novidade é o Evangelho. Querendo então dizer para todos nós que temos ainda uma grande necessidade de estudar, de compreender o próprio ensinamento de Jesus contido no Evangelho. E essa grande necessidade se faz ainda maior nos tempos atuais, nos tempos em que nós vivenciamos. Porque se ele é ainda tão desconhecido, é muito menos ainda vivenciado, praticado. E nessa condição atual, de muito grande inversão de valores, como nós vemos nos tempos atuais, realmente, aquele que busca se pautar por estes ensinamentos, aquele que se esforça por aproximar-se das leis divinas, dos ensinamentos de Jesus, certamente aonde quer que se encontre, em qualquer esfera, será sempre uma novidade. Então isto nos remete a buscar, por meio dessa visão que a doutrina espírita possibilita, retirar, extrair dos ensinamentos de Jesus aquelas preciosidades. Porque a doutrina espírita ela traz uma chave, e esta chave ela possibilita que possamos abrir o nosso próprio entendimento para melhor compreender as orientações, os ensinamentos de Jesus. Assim, aspectos antes tão obscuros se tornam mais claros para nós. E no Evangelho, nós encontraremos sempre atualidade. Porque esta obra, ela se trata de um resumo, de um compêndio, de toda a experiência de um espírito da envergadura de Jesus. Espírito crístico, ele abarca todo o conhecimento, toda a vivência, toda a experiência. Portanto, sempre estará atualizado, sempre atual para todos nós, abarcando todas as nossas fases de evolução, de caminhada, de emancipação espiritual. Então, mais do que nunca é necessário que nós busquemos na luz que a doutrina espírita possibilita compreendermos melhor. Porque, de fato, a nossa necessidade, ela se dará ao longo do nosso cotidiano, das nossas relações, nos obstáculos, nos desafios. Estas lições que nós vamos pouco a pouco compreendendo, apreendendo, elas nos serão extremamente úteis, necessárias,
para que possamos contornar os obstáculos e as dificuldades que são naturais em nossa caminhada. Nós nos baseamos nesta noite no capítulo 7, intitulado por Kardec, Bem-aventurados os pobres de espírito. E Kardec já inicia dizendo que nesta máxima de Jesus, bem-aventurados, ou seja, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Kardec nos diz que Jesus, ao nos chamar pobres de espírito, pretendeu identificar não aqueles que tragam dificuldades de compreensão, que sejam desprovidos de inteligência, ou que sejam baldos de qualquer conhecimento ou cultura. Referia-se Jesus para aqueles que fossem humildes. E que seria assim para os humildes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Assim, Kardec nos ensina que homens de alto saber, de notório entendimento, muitas vezes têm em muito alta conta esse saber, esse conhecer, esse entendimento. E por conta de sentirem-se muito acima, muito além da compreensão geral, consideram as questões espirituais, as questões divinas, como de menor valor, acreditando que é para aquelas pessoas mais simples de conhecimento que existe validade os aspectos divinos, espirituais. E essa tendência a se crerem realmente acima de tudo, os colocam muitas vezes na condição daquele que nega o que está acima de si, chegando mesmo a negar a divindade, a negar a existência de Deus. E quando aceitam, menosprezam o mais belo atributo da providência divina, que é justamente a ação providencial de Deus em todas as coisas, em toda a nossa vida. E consideram assim a inteligência que portam como sendo ou na medida da inteligência universal. Essa condição em que muitas vezes nós também nos colocamos, quando insubmissos às leis divinas, nós, por conta de um acrisolamento do sentimento egóico, orgulhoso, nos leva a justamente retirar do centro de nossas vidas a existência de Deus. A palavra egoísmo, ela tem a sua significação como ego, eu, ismo, centro. Eu retiro Deus do centro da minha vida e passo a desconsiderar as suas leis, para então me pautar por aquilo que eu sei ser melhor. Nesse sentido, passa a ter validade as minhas leis. E eu vou encontrar justificativas para cometer os atos que considerar os mais adequados. Sendo assim, se na minha concepção, no meu entendimento, invadir um país é crível, é possível, a minha consciência aprova, eu faço. Se nas leis que eu estou assumindo, ao retirar, ao me afastar das coisas do eterno, das leis divinas,
É justo, é crível que eu tome o que não me pertence, eu faço. Se minha consciência aprovar, por me pautar pelas próprias leis que consideram as mais acertadas, posso tirar a vida dos meus irmãos, ainda que não mais tenha idade. Assim, Kardec prossegue nos ensinando que aqueles que trazem arraigados grandemente em si essa condição do próprio orgulho exacerbado, mais cedo ou mais tarde, forçosamente deverão todos, como deveremos todos nós, retornar à pátria espiritual. E lá, os que estarão em condições de real valorização serão aqueles que portem os sentimentos de humildade, pureza de coração, simplicidade de espírito. Ao passo que aqueles que muito ou em muita conta se colocaram e muito se valorizaram, para lá retornam destituídos de tudo, da fama, do poder, da riqueza, do nascimento, dos títulos. Não levam nem mesmo as vestes, mas conservam o orgulho. E que nessa condição ainda mais humilhante será para eles verem exaltados em condição de superioridade real aqueles que muitas vezes menosprezaram e espezinharam aqui na terra. Portanto, Jesus jamais cansou nos seus ensinamentos de exaltar a humildade como sendo a virtude que mais nos aproxima de Deus. E o egoísmo e o orgulho, aqueles sentimentos que mais nos afastam dele. Que é preferível sermos pobres de espírito no entendimento do mundo, mas rico em qualidades morais. Assim, Kardec encerra essa abordagem que ele faz logo na introdução do capítulo 7. E nós vamos buscar, nas instruções dos Espíritos desse mesmo capítulo, o item que está sendo colocado ali, como as instruções dos Espíritos, e eles mesmos vêm dizer que as instruções que Kardec coloca ao final de cada capítulo, as instruções dos Espíritos, são as vozes do céu que vêm convidar os homens para a prática do Evangelho. Nós vamos encontrar uma mensagem intitulada O Orgulho e a Humildade. A segunda mensagem sobre esse título é do bispo Adolf de Argel, um religioso que viveu na França de 1800 a 1856 e que desenvolveu um belíssimo trabalho na Argélia, este país que foi dominado por diversos povos, como os otomanos e os próprios franceses. E lá ele desenvolve um belíssimo trabalho relacionado à caridade, obras que ele pôde, durante a sua existência, ali dar fundação. Levou para a Argélia as sementes, as primeiras sementes do cristianismo, sendo que aqueles povos têm por predominância a religião islâmica. Fundou diversas instituições ali. E o Evangelho, as lições, foram então tendo o seu nascimento em função desse trabalho desenvolvido pelo bispo de Argel, capital da Argélia. Mas o curioso é que ele desencarna em 1856.
Em 1862, ele se apresenta a Kardec e traz essas mensagens, que são registradas na Revista Espírita por Kardec. Esse fato ocasionou uma atitude adversa do bispo que o substituiu e que repudiou, rechaçou essas mensagens e escreveu cartas, muitas cartas, a fim de que esse trabalho não fosse considerado. Ocorre que o resultado não foi o esperado. E a curiosidade que estas cartas levaram a todos ali a buscar conhecer estas mensagens e tomar contato com a obra de Kardec. Assim, células, núcleos espíritas também começaram a ser instalados naquele país. Esta condição também ocorreu, como nós nos recordamos, com relação àquela queima dos livros de Barcelona, que terminou por chamar a atenção e a busca às obras espíritas, a divulgação se difundiu ainda mais em função dessa ocorrência. Mas o que o bispo de Argel traz, ele coloca que a condição atual de sofrimento da humanidade em todos os quadrantes da Terra, do globo terrestre, se dá em função de quê? Não existem nas nossas relações as atitudes da benevolência. E isto por quê? Porque a benevolência não se coaduna com o egoísmo. Portanto, na raiz, na base de todos os nossos problemas, nós encontramos o orgulho, fruto do egoísmo, essa chaga da humanidade. E diz ainda o bispo Adolf que, enquanto nós não nos dedicarmos a extirpar essa chaga, nós não encontraremos uma condição de felicidade, de sociedade mais justa, mais igualitária, mais segura, como nós tanto almejamos. E ele oferece um meio para que nós alcancemos essa meta. O meio é único, porém é infalível, que é, segundo nos apresenta o bispo de Argel, nós tomarmos por regra de conduta invariável as leis do Cristo. As leis que nós temos deturpado, que nós temos interpretado ao nosso sabor. Porque ainda valorizamos muito aquilo que brilha e que encanta os nossos olhos, em detrimento aos sentimentos mais puros do coração. Que, se estamos em contato com alguém que traga uma condição de poder, de status, de fama, de riqueza, nós, ainda que essas condições não tenham chegado pelas vias do caráter mais nobre, nós valorizamos, nós priorizamos, nós damos maior atenção, nós abrimos a porta e oferecemos os primeiros lugares. Nós jogamos os holofotes para aquele que traga uma condição que até mesmo nós almejamos. E por vezes consideramos como projeto de vida alcançarmos status, alcançarmos a visibilidade, estarmos em ascensão. Muitas das vezes, nessa busca ilusória da felicidade por estes meios, nós também
focamos e temos colocado até mesmo como objetivo a ser alcançado a qualquer preço, em detrimento daquele que no maior e no mais absoluto anonimato levanta cedo e vai em busca de, com seu próprio mérito, com o suor do seu rosto, com os seus esforços, dar conta das suas responsabilidades, cumprir com seu dever. A estes, muitas vezes, nós reservemos apenas um bom dia, em detrimento daquela deferência que nós fazemos a quem aparente ser algo mais. E, de fato, nós precisamos fazer essa reflexão. Como temos educado nossos filhos, nossos netos? Nós também almejamos para eles os mais altos cargos, os mais altos postos. Mas será que nós os orientamos dizendo que tudo aquilo que nos chegue pela via do caminho da maior correção, da maior honestidade, pelos caminhos ético-morais, estarão sob nossa responsabilidade a atitude para com esses bens, para com essa condição, que seja aplicada para benefício geral, para benefício comum, para a coletividade, onde nós também nos encontramos, dentro da coletividade. Assim, se chegam até nós essas condições, serão recursos de serviço que o Pai nos concede, para que saibamos bem aproveitá-los. É a educação moral a qual Kardec tanto se referiu, aquela que forma os caracteres do verdadeiro homem de bem. Será que nós estamos orientando, ensinando nossos filhos, nossos netos nesse caminho, com vistas a uma sociedade onde todos possamos viver em condições mais igualitárias, portanto mais felizes? É uma reflexão que nós fazemos. Mas nesta mensagem, o bispo de Argel prossegue dizendo que nós não estamos esquecidos da providência, porque vêm as vozes daqueles que aqui viveram. Vêm nos dizer que lá o que é mais valorizado são justamente aqueles, que buscaram se pautar, desenvolver as virtudes da humildade. Aqueles que aqui mais amaram, lá são os mais amados. E que todo aquele que não soube dar a boa direção a tudo que lhe chegou, que malbaratou os recursos que lhe foram oferecidos pela divindade, lá realmente se encontram em condições de muita precariedade. E finaliza sua mensagem dizendo que as credenciais para que nós possamos retornar à verdadeira pátria e já durante esta caminhada nos encontrarmos em condições de maior fortalecimento para vivenciar as agruras que nos estão postas. As credenciais são a humildade e a virtude irmã da humildade, que é a caridade. São duas virtudes irmãs que são inseparáveis. Sendo assim, ele nos oferece essa orientação para que tomemos por base de nossa conduta. Para que a gente possa ilustrar de uma maneira que nos possibilite fixar melhor esse ensinamento de Jesus, nós trouxemos uma passagem, dentre tantas, aquela que nós encontramos na última ceia,
e fomos buscar na obra de Humberto de Campos, intitulado Boa Nova. Quando então, estando Jesus e seus discípulos chegando na cidade de Jerusalém, foram ovacionados por toda uma multidão que os aguardava. Porque o jovem Galileu ganhou fama entre todos aqueles povos, como sendo aquele que traria o novo reino, um reino tão aguardado por um povo que sofria tanta opressão. O povo judeu que vivia sob o jugo romano. E por considerarem como reino, o único reino de que tinham conhecimento, aquele que era conquistado pelas guerras, pela luta, aquelas tribunas douradas de um reinado. Então ali estavam e aplaudiam, jogavam as palmeiras e os mantos ao longo do caminho para que Jesus passasse ladeado de seus discípulos. Então, a expectativa geral era essa, a de libertação. Era a Páscoa hebraica. A Páscoa hebraica, ela comemorava a libertação do povo hebreu do jugo egípcio. Portanto, estava no ar um sentimento de liberdade. Porém, não apenas aquelas pessoas ali tinham essa expectativa. Na verdade, os discípulos também. Homens muito simples, alguns portando condição de pouco entendimento, de pouca compreensão, e também imaginavam que o reino a que Jesus se referia era justamente aquele em que instalaria ali um novo governo, libertaria o povo judeu e finalmente a paz tão almejada reinaria. Assim, quando eram perguntados pelos habitantes daquela localidade e todos aqueles que ali se reuniram em função de que acreditavam de que de um momento para outro aquele jovem Galileu que havia feito tantos milagres, que havia reconstituído cartilagens, que havia dado a visão para cegos, curava leprosos, libertava lunáticos. De uma hora para outra, os seus exércitos surgiriam. E assim o povo seria libertado. Também os seus discípulos assim pensavam. E durante a ceia em que Jesus planejava despedir-se dos seus discípulos, pois que sabia todo o desenrolar da história que nós conhecemos, pretendia passar a eles os seus últimos ensinamentos, mais uma vez falar sobre o seu amor por todos. Ele, ali estando reunido, observa que o comentário geral entre seus discípulos era justamente qual dentre eles seria o maior no reino de Jesus. Quem estaria do lado direito? Quem seria o homem que estaria do lado esquerdo? Quem estaria no primeiro escalão? Pois que eram amigos do rei. Eles se deixaram também contaminar por aquele sentimento enviesado, muito embora Jesus compreendesse e por diversas vezes tivesse dito que o seu reino não vinha com aparência exterior, até mesmo que o seu reino não era deste mundo. Assim, ao perceber que entre eles as disputas estavam acirradas, que estavam até mesmo planejando forçar aqueles
que antes os dominavam, a seguirem as lições do mestre. Ele então levanta-se, retira sua túnica, pega uma toalha, cinge a cintura, pega um cântaro de água perfumada, ajoelha-se e lava os pés dos seus discípulos. Essa atitude, porque Jesus foi um mestre não só de palavras, mas de atitudes, essa ação, ela cala fundo em nós, no sentido de uma exemplificação que ele buscou trazer. Quando ele vai e busca envolver entre todos aqueles seus discípulos os pés. Por que os pés? Vamos lembrar que naquela época usava-se sandálias, não haviam sapatos. As distâncias eram enormes, andava-se a pé na terra. Então os pés estavam sempre sujos, muito mais sujos do que são os nossos pés. E Jesus envolve com muito amor a sujidade de cada um. Então, nós podemos extrair dessa atitude de Jesus muitos ensinamentos. Porque ao final, ele diz assim: aquele que quiser ser o maior dentre vós, que seja então o que mais serve. Traz a lição da humildade e a lição do servir. Porque o que é servir? Servir é ser útil, é beneficiar. Também é compreender, é tolerar, é perdoar. Em resumo, é a caridade ativa, conforme dizia justamente o bispo Adolf. Porque ele fala da humildade e da caridade. A humildade e o servir como sendo a caridade posta em ação. E traz também a lição da humildade, porque nós não daremos prosseguimento às nossas relações de forma alguma sem a humildade. Nós precisamos da humildade no seio familiar, especialmente em nossas casas, na escola, no trabalho, no trânsito. Sem humildade não há condição de se aprender o que quer que seja. Precisamos da humildade para admitir os nossos erros. Precisamos da humildade para perdoar. Precisamos da humildade para pedir perdão. Se quer pedir desculpas, para nós, muitas vezes, ainda é muito difícil. Então ele traz essa lição e esse ato para que possa ficar gravado essa necessidade que todos nós temos para construir as boas relações que nós queremos ter. A lição da humildade. E por que os pés? Além da sujidade que nós poderemos aqui compreender como sendo as nossas imperfeições, ele mesmo diz que ele, sendo mestre, como eles diziam, e ele realmente é o mestre e Senhor, se ele lavou os pés dos discípulos, ele pede que cada um de seus discípulos também lave os pés uns dos outros em nossa caminhada, para que nós também envolvamos o amor as imperfeições alheias, porque nós também trazemos os nossos pés sujos. A lição da humildade, ela reverbera em cada situação, em cada movimento, em cada condição que nós possamos estar inseridos. A necessidade de desenvolvermos a humildade, lutando contra o orgulho, lutando contra um sentimento egóico
e procurando sempre nos colocar no lugar do outro. Humildade vem da palavra humus, que significa terra, da onde também se extraiu humano, para que nos tornemos mais humanos. Necessitamos desenvolver a humildade. Mas como ele tratou ali naquele momento de lavar os pés, Simão Pedro foi um dos que mais relutou, até mesmo nós. Quando alguém vai olhar para os nossos pés, não é? Ou pegar os nossos pés, nós temos uma sensação de não aceitação, porque os nossos pés talvez sejam aqueles que nós menos talvez olhemos, não é? Ou cuidemos. Assim, ele diz: tu não me lavarás os pés. E Jesus lhe diz: Simão, se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Naquele momento, Simão Pedro não entendeu o que Jesus estava querendo dizer, a profundidade daquelas palavras. Mas, pela autoridade moral de Jesus, ele compreendeu que havia ali algo mais e que ele não estava entendendo. Daí ele lhe diz: então, mestre, não me lave somente os pés, mas também as pernas, os braços e a cabeça. É muito natural em nós, não é? Quando tomamos contato com alguns conhecimentos, nós já queremos de vez abarcá-lo todo, esquecendo que vai ser pouco a pouco que nós vamos sedimentando esse conhecimento. E Jesus responde a Simão: não, Simão, basta lavar os pés, porque se os pés estiverem limpos, se os pés estiverem sujos, puros, todo o resto estará purificado. Os pés, eles são base, são a base do nosso caminhar. Sem a base, todo o império de um edifício rui. Esta casa foi muito bem sedimentada na sua base, por isso ela sustenta as suas paredes e tudo mais. O nosso edifício íntimo também necessita de base para que não venha a ruir. Na base de tudo, o que é que está? Se no edifício são os alicerces, em nós, na base de tudo, encontra-se o sentimento, os nossos sentimentos. Quando o bispo Adolf nos fala para atacarmos o mal pela raiz, nós recorremos então à fala de Emmanuel na obra Pensamento e Vida, porque ele nos diz que na base de tudo estão os nossos reflexos. Os reflexos esboçam as emoções. As emoções alimentadas se transformam em sentimentos. Os sentimentos formarão os nossos pensamentos, que determinarão a nossa atitude, as nossas ações, as nossas palavras. Portanto, é na base de tudo que nós devemos nos aplicar em procurar ali a melhor forma de condução. Vai ser ali nos reflexos. Porque de repente é natural. Eu vou sentir inveja, eu vou sentir ciúme, eu vou sentir mágoa. São esboços, são reflexos. Se nós não nos atentarmos aí, é que então estes reflexos irão se desenvolvendo e nós estaremos então abrigando esses pensamentos, esquecendo de vigiar as portas de entrada do coração, como diz Joana de Ângeles. E aí nós estaremos então nos colocando numa condição em que infortúnios voluntários, que sequer estavam na nossa programação reencarnatória, terão curso.
situações que nós poderíamos ter evitado, poderíamos ter atuado de forma diferente e estabelecido assim, então, o equilíbrio, a paz. Por isso que às vezes nós dizemos, nossa, eu estava tão bem até chegar fulano. Eu estava tão equilibrada, tão tranquila, até fulano abrir a boca. Pensou em alguma condição, em algum reflexo que eu trago. Mas eu posso, enquanto está nesse nível, eu posso controlar isso. É na raiz dos nossos problemas que tudo mais de ruim ainda tem ocorrido em nossas vidas. Por isso que Jesus diz, lavando os pés, cuidando da base, todo o edifício vai se assentar e vai se constituir seguro, equilibrado e firme. Então essa é a mensagem. Naqueles momentos, nos recordemos da ação de Jesus, que humildemente desce da sua condição para lavar os pés, a maneira que faziam os escravos daquela época. E que, dias após, para os seus discípulos, deu realmente a grande lição de quem realmente é o maior. O que vence o mundo ou aquele que vence-se. Esse é o nosso grande desafio. Vencer a nós mesmos. Jesus mostrou para os seus discípulos como perder na terra para ganhar no céu, aonde os valores que realmente contam serão valorizados. Que nós então tenhamos essa reflexão para a nossa sequência diária, do dia a dia, para o nosso cotidiano, recordando que à época todos os reinados ruíram e a única realeza, a verdadeira realeza que se mantém cada dia mais firme, cada dia mais luminosa, é a realeza de Jesus. Que onde está a governadoria de Pilatos? Onde está a coroa de Tibério César? Herodes Antipas? O que terá sido feito dele? Tudo ficou, tudo ruiu e a poeira do tempo apagou. Que nós então busquemos manter os valores reais, aqueles que nos darão essas credenciais, que possibilitarão que façamos a diferença em nós, em nosso entorno, para que a sociedade de tempos mais felizes possam finalmente ser alcançados por todos nós. Eu agradeço a todos pela atenção, que todos tenhamos uma semana abençoada e que busquemos, batendo sempre a porta, nos esforçando, melhor compreender esses preciosos ensinamentos que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos, porque são realmente fundamentais e necessários para a nossa vida de relação e para o nosso progresso, para a nossa caminhada, para a transformação do nosso mundo em um mundo muito mais feliz e muito melhor. Muito obrigada a todos.